Eu quero cumprimentar os irmãos nesse dia com a paz do Senhor. Estou muito feliz por mais essa oportunidade de poder estar ministrando a palavra do Senhor. E a todos quantos vão estar ouvindo esta mensagem, esteja compartilhando para juntos estarmos evangelizando no nome de Jesus. E a palavra nesse dia está em Atos capítulo 12, o versículo 1 até o versículo de número 5, que nos diz assim a palavra do Senhor. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então o texto relata que a igreja primitiva estava crescendo muito, e Tiago então é morto pelo rei Herodes, e o povo se agradou muito, e era a época dos pães asmos, a Páscoa, e o rei Herodes deixou Pedro guardado para apresentar ao povo, possivelmente para ser morto também. Mas eu quero vos deixar 7 lições, as 7 atitudes, as 7 tentativas que o rei Herodes ele não conseguiu prevalecer contra a igreja. Eu quero trazer o tema dessa mensagem: as sete tentativas que Herodes não conseguiu prevalecer contra a igreja de Cristo. Dentro desse texto, e a primeira tentativa foi que a igreja orasse incessantemente a favor de Pedro. Está no versículo de número 5. Isso Herodes não conseguiu e jamais vai conseguir impedir que a igreja ela ora de contínuo. O texto diz que Pedro estava preso por 16 soldados, 4 quaternos de soldado, na fortaleza de Antônia. Impossível de sair, mas a igreja estava orando. Então Herodes não conseguiu impedir que a igreja orasse incessantemente a favor de Pedro. A Bíblia fala no 2º livro de Crônicas, capítulo 7, e o versículo 14, que se o meu povo que se chama pelo meu nome clamar e orar, o Senhor responde. Então Herodes ele não conseguiu e jamais vai conseguir impedir da igreja orar, interceder por aqueles que estão aprisionados, por aqueles que estão nos cárceres espiritualmente falando. Jamais o Herodes, que representa o nosso inimigo das nossas almas, ele vai conseguir impedir. Então esta é a primeira lição.
A segunda lição que nós podemos extrair nesse texto, que Herodes não conseguiu prevalecer, que a oração chegasse até a presença de Deus. E a igreja estava orando, a igreja estava intercedendo, e a oração, ela foi recebida como cheiro suave nas narinas de Deus. Então, que a igreja orasse, né? E a oração chegasse à presença de Deus. Herodes não conseguiu também. A igreja, mais uma vez, prevaleceu. A Bíblia fala no livro de Daniel que Daniel orou 21 dias. E a oração do Senhor foi ouvida. A oração de Daniel, ela foi recebida na presença do Senhor. Teve alguns impedimentos, teve muita batalha no mundo espiritual, mas o Senhor atendeu a oração de Daniel. Atos capítulo de número 10, o versículo 4, conta a história que a oração de Cornélio também foi recebida por Deus. A Bíblia relata em Efésios capítulo 3 e o versículo 14, Paulo orando pelos irmãos da igreja de Éfeso, né? E Deus respondendo a sua oração. Então a igreja prevaleceu. Herodes não conseguiu seu segundo impedimento, que a oração chegasse até a presença de Deus. A terceira coisa que Herodes não conseguiu impedir da igreja prevalecer, que Deus respondesse à oração da igreja. Jamais homem nenhum vai conseguir impedir, Herodes nenhum vai conseguir impedir uma igreja que ora, que busca e o Senhor atende. A Bíblia fala em Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 7, o versículo 7 e 8 nos diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então isso fala da igreja, né? A igreja que ora, a igreja que busca. Então Herodes não conseguiu impedir, nesse terceiro ponto, que Deus respondesse a oração da igreja. Isso fica como exemplo para nós também. Jamais vamos desistir de buscar ao Senhor nos nossos objetivos, e Deus vai continuar nos dando a vitória. A quarta vitória da igreja que Herodes não conseguiu impedir foi com a tranquilidade do apóstolo Pedro na prisão. Quando o anjo chegou, ele possivelmente estava dormindo, e o anjo tocou na sua ilharga e ele despertou. Por que ele despertou? Porque ele estava dormindo. Porque Isaías capítulo 9, o versículo 6, fala que Cristo, ele é o príncipe da paz. Então quem tem o príncipe da paz como nós, igreja, fica tranquilo, fica sossegado, fica calmo, porque o Senhor está conosco. Deus está no comando da sua igreja. O nosso general, ele está no comando. O nosso capitão, ele está no comando, controlando a sua igreja aqui na terra. Pedro, com certeza, ele sabia que a igreja estava fazendo oração por ele, e muito em breve Deus ia dar a vitória. Deus ia arrumar um jeito de tirar ele daquela prisão. Então essa foi a quarta vitória da igreja, que Herodes não teve sucesso mediante a esse problema. A quinta vitória da igreja que Herodes não teve como impedir
foi com a entrada do anjo para libertar o seu servo da prisão. Não existe Herodes no mundo que pode impedir o agir de Deus. Não existe Herodes no mundo que possa impedir o trabalhar de um anjo, o operar de um anjo enviado de Deus. Deus enviou os anjos em Sodoma e Gomorra para tirar Ló e sua família do meio daquela sociedade que estava em tremenda prostituição, fazendo algo que não agradara ao Senhor. Deus enviou o seu anjo ali e deu vitória para a família de Ló. Deus também enviou o seu anjo quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Deus deu vitória também contra o maldoso e terrível Senaqueribe. A Bíblia fala que em uma só noite o anjo matou 185.000 homens, um só anjo. Então esse é o Deus que nós servimos. Na gravidez de Maria, o anjo também apareceu a José. E quando o rei Herodes mandou matar todas as crianças, o anjo também apareceu a José, mandando ele ir com o menino Jesus e Maria para o Egito. Então Deus trabalha dessa forma. Herodes, ele não tem poder com a entrada do anjo para libertar o seu servo da prisão. Então esta é a quinta vitória da igreja. A sexta vitória da igreja, que Herodes não teve como impedir, foi com a saída de Pedro da prisão. Então Pedro passou, as algemas dele se soltaram e automaticamente as portas foram se abrindo. Olha para vocês verem o tamanho do poder do nosso Deus. Totalmente, a fortaleza totalmente guardada com os soldados, mas Deus, ele cega o inimigo. A Bíblia fala no Salmo 91, versículo 7, que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Jeremias capítulo 38, quando Jeremias foi lançado no calabouço, ali Deus levanta um homem chamado Ebed-Meleque. Então Ebed-Meleque intercede ao rei, o rei então concede autorização para Ebed-Meleque tirar Jeremias do calabouço. Então ele arruma mais 30 homens, arruma vários trapos de roupa e faz uma corda e tira Jeremias daquele calabouço. Então Deus usa anjo, Deus usa homens, Deus usa mulheres para dar vitória para a sua igreja. Esta foi a sexta vitória da igreja, que o rei Herodes não conseguiu impedir e jamais vai conseguir vencer a igreja. A sétima vitória da igreja, que o rei Herodes não conseguiu impedir, foi que o anjo abrisse a porta da prisão. Então, quando eles saíram da prisão, eles deram de frente com a rua e o anjo se separou de Pedro. E Pedro foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos, aonde a igreja estava de contínuo orando por ele. E ele chegou e bateu na porta e tinha uma moça lá chamada Rod, foi lá e disse para eles que Pedro estava ali, porque ela tinha conhecido a voz de Pedro. E eles pensaram que ela estava fora de si, pensava que era o anjo, mas depois eles reconheceram que realmente era Pedro quem tinha sido liberto da prisão. E Deus faz assim, quando a igreja está orando, de repente a nossa bênção, a nossa vitória, ela bate na nossa porta e nos surpreende. Deus
é quem domina a igreja, Deus é quem controla a igreja. A Bíblia fala em Mateus capítulo 16, versículo 18, Cristo falando: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Bíblia fala em Romanos 8, 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A Bíblia fala em Isaías 54, 17, que toda ferramenta preparada contra a igreja, ela não vai prevalecer. Então, as artimanhas de Herodes, que é um símbolo do homem do pecado, do inimigo das nossas almas, ela não funcionou com a igreja primitiva e jamais vai funcionar com a igreja que somos nós, a igreja do arrebatamento. Então, desde já, eu quero agradecer a cada um e você compartilha esta palavra no nome de Jesus. Deus abençoe.